Olá, amigos, bom dia. Eu sou o pastor Edinaldo Rodrigues. Olha, está aqui comigo a pastora Laurenice. Pastora Laurenice, bom dia. Bom dia, pastor Edinaldo. Bom dia a todos. Então, e juntos estamos aqui para vos trazer um recado de Deus. Nós somos pastores da Igreja Internacional da Graça de Deus, na cidade de Marabá, estado do Pará. E queremos continuar, ou seja, aquele estudo que nós começamos sobre a mulher virtuosa. Estamos aí já para terminar. E eu creio que Deus tem mais um recado para nós hoje, tem mais um aprendizado para nossas vidas. E eu gostaria que você acompanhasse conosco esse estudo. Ou seja, se você perdeu o primeiro, é só você dar uma olhada no nosso Facebook e eu tenho certeza que você vai encontrar ali todas as mensagens. E não esquecendo, compartilhe logo antes que você comece a assistir. Eu tenho certeza que vai ser uma boa palavra. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus parentes, ou seja, aquelas pessoas que estão adicionadas aí nas suas redes sociais, porque assim como Deus vai estar abençoando a sua vida, você vai estar também proporcionando que essa bênção alcance outras pessoas. Então vamos para a palavra de Deus, Provérbios capítulo 31, no versículo 23 em diante. Ele diz assim, Provérbios 31, 23, deixa eu só abrir na minha Bíblia. Falando sobre a mulher virtuosa, para quem não acompanhou o nosso estudo, ele começa desde o versículo 10 e vai até o versículo 31. Mas no versículo 23, ela diz assim, o seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciões da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cinta aos mercadores, e a força e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupação. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se os seus filhos e lhe chama de ditosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Enganosa é a graça e vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Então, vamos entender isso aqui. Desde o versículo 23, já fizemos um breve comentário sobre ele, aí na gravação anterior que nós fizemos, a mensagem anterior, e eu gostaria que você atentasse para cá, ou seja, para o versículo 23 ainda, que diz assim, o seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciões da terra. Presta atenção. Havia um costume na antiguidade, em que os anciões da terra, ou seja, os homens daquela cidade, quando eles tinham algo para resolver, ou seja, tinham algum juízo para fazer, alguma coisa para julgar, eles não iam aos tribunais, até porque não tinha esse hábito, não tinha esse costume. Eles assentavam-se às portas da cidade e os homens mais sábios, mais inteligentes, mais respeitados, seriam os homens que iriam julgar aquela situação, às vezes em época de guerra ou decidindo alguma coisa ali, ou seja, em prol da vida de cada um deles. E a Bíblia diz que o homem, ou seja, esposo dessa mulher virtuosa, ele assentava-se com os anciões, dá a entender que ele não era tão velho, mas ele tinha um respeito dos mais velhos e tinha um respeito daquela sociedade, porque ele assentava-se para julgar. E isso atribuía-se a uma mulher, ou seja, virtuosa, a uma mulher que de fato assumia o seu papel de esposa e também de serva do Senhor. Isso fazia toda a diferença, pastora, na vida desse homem. Aquilo que as pessoas dizem, por detrás de um grande homem, existe o quê? Uma grande mulher. Então, porque ela é uma mulher que ela não envergonhava, né? O seu esposo. Ela era uma mulher mansa, tranquila. Era a coroa do marido, como diz em Provérbios. Mas ela não era uma mulher briguenta, né? Ela era uma mulher calma, tranquila, serena. Ela sabia como passar
os dias de tribulações, os dias de prova, né? Ela não era uma mulher simplesmente que saía chamando a atenção, mas era uma mulher que estava sempre ali apoiando o esposo, né? Como acabamos de falar aqui, por detrás de um homem existe uma grande mulher. Então era uma mulher que ela sabia conversar, aconselhar, conversar na hora certa, no momento certo. Primeiramente, ela tinha o Espírito Santo com ela, porque ela orava a Deus, como nós mulheres hoje em dia temos que fazer, né? Deixa esse legado para todas as mulheres, né? Para as jovens, né? Aquelas que ainda são crianças, né? Que as mães passem para os seus filhos, né? Que elas devem respeitar o esposo, porque quando ela respeita o esposo, toda a casa vai respeitar o marido, os filhos vão respeitar o marido, porque hoje em dia, pastor Dinaldo, nós vemos muito na sociedade que nós vivemos, que a mulher tem que estudar, se formar, é um ensino de muitas hoje, e não depender de homem. Só que isso aí a gente não aprende os princípios bíblicos da lei. Uma mulher ela tem que ter família, uma mulher tem que ser casada assim, ela tem que passar um ensinamento bom que ela recebeu. Às vezes tem até aquela que tem um ensinamento errado, ao contrário, biblicamente falando, mas a gente deixa a velha natureza, o passado, né? E tudo se fez novo, como a palavra do nosso Salvador diz, né? Vem como está, mas não para permanecer, mas para mudar, né? E a casa dessa mulher, ela não é afetada, como diz aqui deixa eu ver aqui, em Salmos, no capítulo 37, no versículo 8, você pode estar abrindo sua Bíblia e verificar. Evite a ira e rejeita a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Então essa mulher virtuosa, pastor Ginaldo, o que ela faz? De Provérbios aqui, ela evita o mal, ela evita a fúria. Quando ela vai, que ela vai se estourar, se aborrecer, vamos dizer assim, chutar o pau da barraca, não chute não. Vai com o Senhor Deus, vai orar, vai aos pés do Senhor Jesus, porque o nosso Salvador tem bênção para a mulher, para o homem, que anda praticando a palavra dele, porque às vezes nós sabemos muito de teoria, mas a prática tem pouco, então é melhor praticar, ouvir e praticar, não só ouvir. E na casa do sábio, a comida, a azeite, quando a mulher pratica, o homem pratica a palavra do Senhor, né? E os filhos são filhos educados, são filhos que realmente obedecem aos pais, né? E vão passar adiante esse legado. E a boa reputação, pastor Ginaldo, aqui como diz, né, em Provérbios aqui, onde você falou aqui no 25, é isso? 25? Deixa eu ver aqui. 31, 25. Foi em Provérbios 24:7. Então, deixa eu falar aqui. A Bíblia mostra aqui, lá em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 4, ela diz assim, olha, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Ou seja, nós sabemos que Provérbios 31, como a gente tem falado aqui, tem frisado, é um conselho de uma mãe para um filho que pretendia se casar, né? Se nós tivéssemos mães com esse entendimento, com essa sabedoria, para instruir seus filhos e suas filhas, ou seja, dentro de um lar, nós teríamos famílias mais bem estruturadas, ou seja, teríamos uma sociedade totalmente diferente. Por quê? Porque os filhos, eles não entrariam no casamento de qualquer jeito, de qualquer maneira, e nem tampouco também se casariam com a primeira pessoa que aparecesse à frente, caso não fosse uma pessoa que viesse somar para o seu crescimento, tanto espiritual, profissional, financeiro, e também como pessoa. Então, aqui diz assim que a mulher virtuosa, ela é a coroa do marido. Ou seja, a Bíblia mostra lá em Provérbios 23 que o marido da mulher virtuosa, ele assentava-se com os anciões para julgar a causa daquele povo. Ou seja, ele tinha sucesso no que ele fazia, ele era uma pessoa que alcançava ali o respeito daquela sociedade que ele vivia aqui.
Hoje, como vocês podem se ver, né, são pouquíssimas pessoas que têm o respeito dos anciões da terra, ou seja, que tenham o respeito das pessoas mais velhas, que possa sentar-se no meio deles e também julgar juntamente com eles. E, como eu disse, não somente a questão marido e esposa, mas referindo-se à igreja. Quando nós somos uma igreja que, de fato, cumprimos o nosso papel como igreja de Cristo, como noiva de Cristo, passamos a ser um povo virtuoso, ou seja, em todas as obras que nós fazemos, nós somos exemplos, ou seja, nós damos testemunho de pessoas que são de fato convertidas, as pessoas vão olhar para as denominações evangélicas e elas terão temor, elas terão respeito por aquilo que elas estarão fazendo. Então, como eu disse, nesse caso, nós precisamos atentar bem para esse conselho, o qual essa mãe está dando ao filho. Tem um Provérbios também, que é Provérbios 19, versículo 13. Eu queria que você acompanhasse conosco aí, nesse caso você tem uma Bíblia próxima de você. Ele diz assim, olha, Provérbios 19, versículo 13. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo, ele disse, as contenções da esposa. Ou seja, a esposa rixosa, né? É como se fosse um gotejar contínuo, que ele está falando assim, algo que é irritante, algo que... Uma goteira, né? Acaba estressando. E ele diz que o filho insensato, ou seja, aquele filho sem sabedoria, é a desgraça do pai. Assim como a esposa que não tem sabedoria é a destruição, né, de um casamento, ou vice-versa. Às vezes tem esposa também, pastor, que não tem sabedoria e que precisa adquirir a sabedoria. E tem mais um outro provérbio que eu gostaria de ler com vocês, que é o 21, versículo 9. Até porque, pastor Edinaldo, não é a obrigação da mulher edificar a casa sozinha, né? A mulher não é obrigada, tem que ser os dois. Tem que ser os dois para edificar a casa, né? Porque daí os dois vão sorrir diante do problema. Provérbios 21, versículo 9, ele diz assim, melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa numa mesma casa. Ou seja, resumindo, quando o homem, né, ou vice-versa, a mulher se casa com uma pessoa sem sabedoria, sem entendimento, né? Ou seja, essa pessoa passa a viver uma vida, digamos assim, amarga, uma vida difícil. Às vezes você encontra uma pessoa frustrada, às vezes mal amada, às vezes uma pessoa que é um péssimo profissional. Às vezes o problema dela não começa ali na empresa, no trabalho dela, ou lá onde ela está na rua. Às vezes o problema dela começou em casa, porque exatamente por causa dessas situações. Ou seja, a mulher que realmente é sábia, ela não vai contender, ela vai sempre procurar apaziguar. Tem um tem um versículo lá em Eclesiastes, capítulo 10, o versículo 18, eu quero ler também. Ele diz assim, olha, capítulo 10, versículo 18 de Eclesiastes. Ele diz, pela muita preguiça, ele diz, desaba o teto, e pela frouxidão das mãos, ele diz, goteja a água. Né? Ou seja, e esse mesmo escritor de Cantares, resumindo aqui, ele diz assim, que ele encontrou uma coisa mais amarga do que a morte. Né? Meio, digamos assim, é uma coisa assim, terrível de se falar. Mas de fato ele encontrou. Nós sabemos que quando a pessoa tem juízo e ela tem um bom casamento, ou seja, ela se preparou para aquele dia, ela buscou o conhecimento, ela buscou a sabedoria, né? Ela agiu de acordo com os princípios de Deus, ela vai ser uma pessoa bem-sucedida. Não diga a você que ela não terá problemas, até porque a gente observa ali no livro de Gênesis, o primeiro casamento que foi instituído por Deus, ele foi quem celebrou aquele casamento, e posteriormente a gente observa, né, que eles passaram a ter problema, aquela família passou a ter problema, uma família que foi gerada no melhor lugar da terra.
uma família que teve Deus assistindo ali de perto o relacionamento deles. Agora, por que isso aconteceu? É devido ao fato deles terem desobedecido a palavra de Deus, né? Onde Deus manda que eles viessem eles não comer do fruto, e eles comeram. Depois que eles comeram do fruto, assim, depois que eles andaram errante, né? Naquilo que Deus falou que não era para fazer, e eles começaram a trocar acusações entre si. Ou seja, a mesma coisa hoje acontece. Geralmente os problemas começam a aparecer, em vez de muitas pessoas procurarem a resolução do problema, resolver o problema, eles ficam procurando quem é o responsável por aquela situação e trocam acusações que não seria desnecessárias, né? A coisa certa a se fazer. O certo é sentar e ver onde foi que nós erramos, onde é que nós estamos errando, o que nós precisamos fazer para melhorar, e aí eu tenho certeza que vai sim mudar. Temos um outro exemplo, pastora, que um homem da Bíblia chamado Sansão. Sansão poderia ter sido ali um homem de sucesso, né? Sim. Até porque ele também foi juiz, né, sobre o povo de Israel. E ele poderia ter sido elevado, ou seja, se ele tivesse obedecido o conselho dos seus pais, o conselho da sua mãe. Por exemplo, lá em Provérbios é o conselho da mãe de um rei falando ao seu filho. E nós sabemos que a mãe de Sansão, o pai de Sansão, orientaram ele e disseram que ele era uma pessoa separada, que ele nasceu, né, ele era nazireu, ou seja, a pessoa que faz o voto de nazireu, ela passa a andar em santidade, ela passa a viver, ou seja, honestamente, e agir de acordo com a palavra. Só que ele encontrou o que Salomão deve ter encontrado. Ou seja, ele encontrou uma mulher por nome de Dalila. Salomão disse: encontrei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher. E o Sansão também encontrou Dalila. Dalila foi a arma secreta que os filisteus usaram para destruir o ministério de Sansão e destruir a própria vida de um homem que tinha tudo para ser um grande homem de Deus. E por um breve espaço de tempo ele perdeu tudo, porque ele não atentou para a pessoa que ele estava se casando, ou seja, que ele estava tendo um caso com ela, que seria necessário ele observar se aquela pessoa de fato ela iria somar para que o chamado dele viesse a crescer. Então, aí você não pode ser aquela mulher, então, como o pastor está dizendo aqui, amarga, rancorosa, que guarda mágoa, que anda carrancuda, né? Tem que ser aquela mulher serena, aquela mulher que faz o bem ao esposo todos os dias e não o mal, né? Mesmo que seja posto a tentação para fazer o mal, mas ela não faz. O que ela faz? Ela obedece os mandamentos. Por isso que o marido dela é louvado, é respeitado. Por quê? Porque ela respeita esses mandamentos, né? Ela não peca contra o Senhor Deus, né? Então a gente é uma mulher totalmente calma, tranquila, né? Por ela ser essa mulher, ela se torna uma mulher doce. Por mais que esprema ela, mas só sai doçura dela. Por mais que irrite ela, ela prefere até ficar calada, porque até o tolo, quando se cala, é tido como sábio, né, pastor? Então, aí continuando aqui, Provérbios 31, versículo 24, ele diz: ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cinta aos mercadores. Aí eu lembro que quando Adão e Eva pecou, Deus fez para eles, né, roupas de peles de cordeiro. Ou seja, o papel dessa mulher, né, faz roupas de linho fino e vende-as da cinta aos mercadores. Ou seja, quando essa mulher vê alguém em erro, em pecado, né, essa mulher tem com que cobrir aquela pessoa, né? Ou seja, ela tem uma palavra de sabedoria. Exatamente. Ela tem entendimento para ajudar aquela pessoa que está no erro. Por acaso, se o marido dela errar, ela vai ter sabedoria suficiente para ensinar o marido e ajudar ele a se levantar. Aí temos o versículo 25 que diz assim: a força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã ela não tem preocupação. Né? Sorrir diante do futuro, né? Ou seja, e ir para as adversidades, né? Ou seja, ela não tem preocupação. Provérbios não, Mateus 23, versículo 33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. No versículo 26, pastor, a Bíblia diz assim: ela fala com sabedoria
e a instrução da bondade está na sua língua. Ou seja, o que nós falamos, geralmente não, o que nós falamos é o que está dentro de nós. A Bíblia diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se essa mulher não fala em sabedoria, ou seja, se ela não tem entendimento, se ela não age com sabedoria, ou seja, ela não buscou a sabedoria, ela não se encheu de conhecimento. Aí ele diz mais aqui, ó, continuando, versículo 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Quantas pessoas não fazem mais isso dentro dos seus lares? Eles não atendem o bom andamento da sua casa, eles não conseguem gerenciar a sua casa para que eles não venham comer o pão da preguiça, né? O pão da preguiça, eu creio que você já deve até imaginar como que seria uma comida, né? Ou seja, mal feita de qualquer maneira, de qualquer jeito. Assim, espiritualmente também tem pessoas comendo qualquer coisa, ou seja, se alimentando de qualquer coisa, e depois você vai falar, ou seja, sobre aquilo do qual você está ingerindo aí. Aí, versículo 28 diz assim, ó, levanta-se os seus filhos e lhe chamam de ditosa, e o seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. O que é isso? Elogios, né? Primeiro, os filhos dela se levantam e chamam ela de ditosa, como diz a Bíblia. Ou seja, os filhos dela começam a elogiar, que às vezes a gente não observa isso dentro dos lares. Os filhos falando bem das suas mães, dos seus pais. Geralmente alguns falam dos defeitos dos pais, ou seja, das péssimas qualidades, do péssimo testemunho que eles apresentam. Não somente os filhos, mas o marido dessa mulher, ele elogia ela e diz que dentre todas as mulheres ela se sobressai. Não porque ela é bonita, porque ele diz assim, olha, enganosa é a graça e vã a formosura. Ou seja, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ou seja, o que faz essa mulher ser grande? O que faz essa mulher ser respeitada, ser observada pela sociedade a qual ela foi inserida? O testemunho dela. O testemunho dela. Não é a formosura, porque tem mulher que acha que se ela vestir uma roupa, digamos aí, mais chamativa, as pessoas vão observar ela e vão começar a elogiar, que de fato, às vezes é mais outras coisas do que elogio. O que nós temos que fazer é o seguinte, eu creio que a pessoa que se preza, ela se veste bem, ela não vai se vestir de qualquer maneira e nem vai ser motivo de escândalo da fé de ninguém. Então a Bíblia diz aqui, ó, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, o apóstolo Pedro, pastor, ele fala um versículo lá em 1 Pedro, no capítulo Novo Testamento, 1 Pedro, deixa eu ver aqui, capítulo 5, 3, aliás, versículo 1 em diante. Ele fala assim, versículo 1 em diante, ele diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissa aos vossos próprios maridos, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, sem discussão, sem briga, pacificamente. Aí, continuando, né? Ele diz, por meio do procedimento de sua esposa, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Aí no versículo 3, onde eu queria chegar, que ele diz assim, olha, versículo 3, não seja o adorno do esposo, melhor, da esposa, o que é exterior, como frisar de cabelos, adereço de ouros ou aparato de vestidos. Porém, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso, tranquilo e humilde. Ou seja, ele está dizendo aqui que a beleza da mulher, ela não está equiparada
aos vestidos que ela usa. Ela pode usar um bom vestido? Pode. Ela pode frisar os cabelos? Pode. Ela deve usar maquiagem? Deve sim. Às vezes tem mulher que é muito pálida, se não colocar uma maquiagem o negócio não fica bonito. Então, é necessário... Tem que se arrumar, tem que a beleza, né, foi de dentro para fora, né? O Senhor, como o nosso próprio Senhor nos relata, né? O trabalho não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quando você começa a ter um coração alegre, é automático o seu rosto se alegrar, você querer se arrumar, andar bonita pro esposo, né? Andar cheirosa, né? Pro seu esposo, não para outras mulheres, porque às vezes tem mulheres que se arrumam para outras mulheres, né? Esta mulher passa a ver que ela tem uma pessoa de grande valor, qual ela tem que se apresentar, né? Porque muitas mulheres, já atendi, pastor Ginaldo, mulheres que quando me falam que quando chegam, né, o esposo chega em casa, nem sequer ela vai receber no portão. E daí o que acontece? Ele não gosta, o homem não gosta que a mulher vai receber, né? Às vezes. E também outra coisa, assim, aquela camisa de político, que a mulher se arruma e vai receber o esposo, né? Porque ele já vem na rua, já lá no estresse do dia a dia, né? Do trabalho, né? Chega e encontra uma mulher que que o homem é pelo que ele vê, né? Pelo olhar. Então, as mulheres que se arrumam, se ajeitem, sim. Isso é muito bom até para nós, a gente se sente tão bem quando a gente anda uma mulher ajeitada, porque tem muitas mulheres que se sentem até inferior à outra por causa da beleza da outra. Não, todas são belas, todas nós somos bonitas para o Senhor Jesus, né? E a gente tem que ver isso, que o Senhor Jesus, nós somos as princesas do Senhor Jesus, né? A menina dos olhos dele. Então, preste atenção, o que a Bíblia diz aqui, Provérbios 31, versículo 30, diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ou seja, aonde é que vai, digamos assim, fazer com que essa mulher, ela venha aparecer, ou seja, perante a sociedade, né? É o temor do Senhor. Ou seja, ela andar prudentemente, ela andar com sabedoria. Como disse o apóstolo Pedro, aqui em 1 Pedro capítulo 3, do versículo 3 em diante, diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior. Ou seja, ele não está proibindo essas mulheres de se arrumarem. Claro, as mulheres devem andar arrumadas na medida do possível. Agora, você não pode sufocar o seu orçamento, porque o pastor aqui está dizendo que você tem que andar arrumada. Você tem que se vestir de acordo com o que o seu salário, ou seja, proporciona a você. Você tem que agir com sabedoria, porque você não pode, digamos assim, se vestir como alguém que ganha 20 mil se você só ganha 10. Então, eu não queria que você ganhasse tão pouco assim. Mas, como eu disse, cada um tem que aprender a contentar-se com o que tem. E com sabedoria, eu creio que você vai se arrumar bem, né, com o pouco que você ganha. Isso. E não esquecendo que a sua beleza, ou seja, o que vai atrair o seu marido, o que vai atrair o seu esposo, não é as roupas caras, nem as joias caras, não é os cabelos. Claro que isso conta, isso faz parte do conteúdo do seu casamento, do seu relacionamento, mas o que vai fazer com que ele seja atraído é o temor do Senhor. Porque o próprio apóstolo Pedro diz que as que vieram antes dessas mulheres, nos dias atuais de Pedro, ele diz que elas se ataviaram, ou seja, honestamente, elas tinham um espírito manso, tranquilo e humilde, que era de grande valor diante de Deus. Então, isso que vai fazer diferença na vida do homem e na vida da mulher. E só para concluir, Provérbios 31, aqui ele diz assim, ó: dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Ou seja, quer ser elogiado? Segue o exemplo da mulher virtuosa de Provérbios 31, do versículo 10 ao versículo 31. Vamos fazer uma oração por eles, a senhora começa e eu termino. Sim, nosso Senhor Deus maravilhoso, Pai eterno, o Senhor é santo, santo, Senhor. Ensina, Senhor, este homem, essa mulher, então, a proceder, Senhor, na Tua palavra, Senhor.
Porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. E esta palavra, Senhor, ela ferve em nossos corações, Senhor Jesus, como um fogo ardente do Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor. Oramos aqui, Senhor, por cada família, cada lar, cada casal, Senhor. Cada filho, Senhor, cada filha que estiver e ouvir essa mensagem, que venham se libertar e meditar nela. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por essa palavra, Senhor, porque do Senhor vem todas as coisas, do Senhor são todas as coisas, e para o Senhor são todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus, nós somos gratos, meu Deus, por estarmos na tua presença, e oramos por essas pessoas que nos assistem agora. Pedimos que a tua bênção e a tua graça esteja estendida sobre eles. Meu Deus, que o Senhor alcance os lares dessas pessoas, as famílias, os casamentos venham ser restaurados e restituídos. Pai querido, nós abençoamos e paralisamos toda e qualquer ação do maligno contra eles. Meu Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos para todos sempre. Amém? E graças a Deus. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e tenham um excelente final de semana.